O verbo tem que pegar delírio. Diálogos lunáticos, uma provocação a você escolher os melhores pensamentos, as melhores ações e dar conta da sua vida e da minha. E da minha convidada, minha querida amiga Denise Kopf-Zugman. Vou apresentar você, Denise, bem-vinda aqui. Obrigada, é um prazer Tony. aqui. Denise Kopf-Zugman é terapeuta relacional, filha de Ivone e João, mãe da Ana e da Débora, avó da Beatriz, Ana Lia e Alícia. Eternamente perplexa com o humano. Bem-vinda, é um prazer estar aqui. Obrigada, Me conta disso, o que é uma terapeuta relacional, Denise? Olha, uma terapeuta relacional é alguém que coloca o foco nas relações, né? Então, eu não estou no foco nem no eu e nem no tu, e o meu olhar é no nós. É naquilo que acontece entre as pessoas, como que é essa interface entre as pessoas. Esse é o meu foco, né? Então, por isso, terapeuta é relacional, porque o que me importa é olhar para as relações, para dentro das relações, né? E o que acontece nas relações? Quais são as coisas que mais chegam para você no teu consultório? Por que as pessoas procuram você como terapeuta relacional? Olha, tem várias situações, né, Tony? Assim, cada contexto conjugal é um contexto conjugal ou familiar, né? Primeira coisa que para mim que chega muito é a questão da conversa mesmo. Quando duas pessoas começam a virar duas paralelas, estão juntas, numa coisa de convivência, uma convivência ruim, e que começam a virar duas paralelas, elas não se encontram mais, né? Eu acho que as relações, para mim, elas têm que ter funcionamento de DNA, né? Que você encontra, tem individualidade, o casal, que é nesse movimento, né? E é quando a relação fica dura, e que as pessoas estão juntas, mas elas não se enxergam mais, elas não se olham mais. Isso é o que eu mais observo. Outra questão que às vezes chega é a questão da infidelidade, né? Infidelidade e a deslealdade, porque a gente tem uma tendência a achar que infidelidade é uma coisa, né? E tem pessoas que são extremamente fiéis e extremamente desleais, né? E tem pessoas que são extremamente desleais e extremamente infiéis, né? Como é que é isso? Qual que é a diferença? Assim, qual que é a diferença para mim? A infidelidade, para mim, é aquilo que eu faço com o outro. Eu encontro alguém e faço algo com o outro, né? De alguma forma, claro que isso me envolve, e por isso eu sou infiel a essa relação que está aqui. A deslealdade é quando a pessoa é deslealdade comigo, tem uma deslealdade comigo, tá? Por exemplo, eu estou precisando de você naquele momento, num momento muito frágil, eu estou precisando ali que você fique junto e você fala, desculpa, mas eu tenho que viajar, minha viagem está marcada, você fique aí que eu vou embora. Isso para mim é uma deslealdade. Você deixar o outro sozinho quando você precisa estar junto, né? Quando eu estou passando por um momento mais desafiador e o outro me critica, me julga por conta disso, não me enxerga. O não enxergar para mim é um pouco desleal, sabe? Porque daí você se relaciona com alguém que você não sabe exatamente quem está ali, né? Na verdade, você se relaciona com alguém que está dentro da tua cabeça. Então, quando não enxergar o outro também, eu acho que passa um pouco por isso, sabe? E tem pessoas que é muito interessante, que hashtag estamos junto, mas tem situações de infidelidade. Você sabe quando me chamou a atenção isso, Tônio, naquele filme da Frida Kahlo? Quando ele pede para casar com ela, e daí ela fala assim, ele fala assim, só que eu não posso te prometer fidelidade. Daí ela fala, quem disse para mim que fidelidade é importante? Para mim, importante é a lealdade. E aí ela rompe com ele no momento em que ele tem um caso, então, com a irmã dela. Então ele foi infiel e desleal, né? Então ali eu fiquei pensando, eu falei, cara, existe uma diferença aqui, né? E quando existe a deslealdade com a infidelidade, eu acho que as coisas se complicam mais, sabe? Então esses são os dois motivos maiores, mas eu acho que o primeiro é o que mais pega, a questão da comunicação e quando as pessoas viraram duas paralelas, né? Que não tem encontro ali. E para mim a relação é o encontro, né? E o que eu acho muito lindo nas relações é que cada relação é exclusiva porque é uma composição, né? Por exemplo, 1 e 2 dá 3 ou 12, né? Então eu sou 1, você é 2. Se o 1 junta com 5, já vai dar 15. Então cada encontro é um encontro, sabe, muito singular e muito especial, né? E quando os encontros se desalinham, eu acho que aí começam os conflitos conjugais. Quais são esses desalinhamentos? Você falou da questão da traição, eu já te remiei já casais já que tinham passado por esse processo, e, enfim, deram conta, conseguiram continuar a relação, às vezes não conseguem, às vezes não, às vezes não conseguem, mas quais são o que é uma traição de verdade, Denise? Tônio, não sei.
A Esther Perel fala muito sobre isso, e eu acho muito legal, porque ela vai dizer o quê? O que é para mim traição, para você não é. Então, entra numa subjetividade e numa idiosincrasia também com o tema, né? Então, o que é? Para algumas pessoas, pensar em outra pessoa, desejar outra pessoa, ter interesse por outra pessoa, por mais que nunca divulgado, nunca, né, atrás desse desejo, isso é uma deslealdade. Ou uma infidelidade. Então, é muito relativo o que é uma traição. Porque existem pactos relacionais. E para mim, as traições, elas estão muito ligadas naquele pacto feito entre as pessoas, né? E o que para mim é maior um valor do que menor. Por exemplo, para mim, a lealdade é fundamental. Eu acho que uma infidelidade dá para dar conta. Uma deslealdade, às vezes, não. Porque a deslealdade é você largar a mão do outro. E aí eu acho que, enfim, que pega um pouco. Quem me trouxe hoje aqui foi o André, que foi o motorista de Uber, que ele diz assim, tudo que é excesso não faz bem, né? Há um excesso. O que é o suficiente numa relação? O que é que vale a pena? Faz a relação... Porque é sempre um recontrato, né? É um acordar e um recontrato. Sempre, né? Porque as pessoas vão se transformando. À medida que eu vou me transformando, minha relação vai transformando. A pessoa que eu casei há, sei lá, 30 anos atrás, ou há 15 anos atrás, não é a pessoa que eu estou hoje. Então, eu acho que tem que revisitar isso, né? Eu acho que tem que revisitar esta questão. A questão do exagero, para mim, ele é ruim em todos os sentidos, né? Inclusive a coisa da abundância. A abundância, para mim, também é muito. O muito, eu acho que a gente se perde no muito, né? O que é uma relação suficientemente boa, para mim, no meu conceito, porque se eu for perguntar isso, sei lá, para você ou para qualquer outra pessoa, vai ter um conceito diferente. Para mim, é quando realmente as pessoas estão juntas, se enxergam, onde a relação é um espaço de liberdade. Onde eu não tenho que fazer jogo, eu não tenho que esconder partes minhas, né? O que eu vejo hoje? Quando você está na tua casa, é a hora que você está sem máscaras, no teu espaço íntimo, você tem que estar sem armadura, você está solto. À medida que eu vou para fora, eu tenho que usar algumas máscaras sociais, né? Não como falsidade, mas como, né, cuidados pessoais. Eu preciso ter uma certa armadura eu estou num ambiente que pode ser amigável, pode ser hostil. Quando eu entro em casa, eu tiro tudo isso. E muitos casais acontece ao contrário. Quando entram em casa, vestem todas as máscaras, todas as armaduras, e quando saem, soltam isso, né? Então, tem uma inversão. Então, para mim, a relação suficientemente boa é aquela que eu posso ser livre dentro da relação. Eu acho que quando eu tenho que me deformar de alguma forma, né, que eu tenho que me adaptar, porque uma coisa é adaptação numa relação, a outra coisa é você se deformar para você caber em algum lugar. Adaptar todo mundo precisa, qualquer nível de convivência existe um nível de adaptação. Agora, quando eu começo a me deformar, ou eu encolho partes minhas, ou eu tenho que, né, paralisar partes minhas, eu acho que aí é a hora que eu não entendo o sentido do relacionamento. Se não for um espaço de experiência, troca e expansão. E desafios, obviamente. Né? Muitos desafios, né? Muitos desafios. Então, a cada dia que você acorda é um novo contrato, é uma outra forma. Eu vejo, talvez você possa falar ou possa até discordar, mas eu vejo muitas expectativas de uma continuidade e não do novo. Ou seja, vamos continuar essa relação, está tudo bem, tentar fazer sempre da mesma forma e tal. Como é que você vê isso aí? Eu acho que o grande problema é a manutenção. Né? A manutenção. De você ter assim, nós sempre fomos assim. Nós nunca fomos assim. Eu nunca falei, eu dizia, quer ver um exemplo claro disso? Se você um dia me trair, eu rompo com você. Não vou nunca suportar isso. Passa-se 15 anos e acontece de eu te trair, e aí você perde. Tipo, o que eu faço? O que eu não faço? Quer dizer, não é uma coisa você estar na situação, outra coisa você dizer o que você faria na situação. E eu acho que isso vale para tudo, né? Porque você vai se desenvolvendo e acho que todos os... eu gosto muito, Tônio, daquela questão dos americanos de você fazer renovação de votos. Porque eu acho muito legal a renovação de votos, por quê? Porque quando eu caso com uma expectativa, né? Com aquilo que a gente vai viver romanticamente juntos, né? E quando eu vou fazer eu estou com você há 15 anos e vou fazer uma renovação, ou quando a gente vai rever isso que você está falando do contrato,
eu de verdade estou bancando alguma coisa também que eu já conheço. Né? Eu estou apostando sobre base daquilo que a gente já viveu juntos. Então, eu já estou apostando numa história e na continuação dessa história. Né? E não lá no início em que você tem uma história para viver. Aqui você já viveu algumas histórias. Então, eu acho muito legal isso, de você poder estar renovando mesmo essa coisa do olho por olho. Olho no olho, né? E é complicado porque muitos casais não se dispõem a isso. Porque a tal da DR parece que a gente vai falar do jogar o lixo para fora. Ou tal de colocar os pingos nos is, dizer tudo, né? E, na verdade, conversar sobre a relação é conversar sobre a relação. Conversar quer dizer dançar com. Vamos dançar, vamos falar sobre a relação. Né? Eu gosto disso. Você traz uma coisa até para a gente fechar esse primeiro bloco, uma coisa que me faz refletir aqui. Qual é a necessidade, ou qual é o saudável de se contar os seus segredos pessoais a outras pessoas? A gente conta tudo na relação, a gente não conta, tem coisas que permanecem só sendo da gente, não é um contrato de expectativas. Como é que funciona isso? Olha, Tônia, eu acho que a gente não conta tudo. Né? A gente não conta tudo para a gente. Tem coisas em mim que dificilmente eu me conto. Às vezes eu espio um cantinho meu e digo, não. Nesse momento, né? Então, o que eu conto para mim mesmo, o que eu vou contar para o outro? Porque tem uma parte que eu acho que ser preservada, e se isso é espaço de liberdade, mas tem o meu espaço interno íntimo. Então, tem coisas que eu não vou contar tudo, e não porque eu quero esconder de você. Porque eu tenho algo a esconder. Não, eu acho que tem um espaço do eu pessoal, sabe? Do espaço íntimo, em que uma coisa ruim que eu acho é quando eu encontro alguém e conto tudo o que eu fiz com o namorado lá atrás, as histórias que não sei o quê, que nananá, e fala tudo. Quando eu entro em crise, aquilo às vezes vira munição, entendeu? Ou quando eram amigos e a gente partilhava tudo e de repente a gente vira casal. Então, eu acho delicado isso, o que se entende por contar tudo e o que a ideia que as pessoas de não contar tudo é porque é falta de confiança. Eu não acho que passe por aí, sabe? Eu acho que a gente pode encerrar esse primeiro bloco e agora vamos aprofundar no segundo, mais as questões lunáticas aí. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Os lançamentos da Atlas chegaram para transformar a sua cozinha. Cozinha UTOP completa. Cooktop UTOP, vidro temperado, queimadores mega e tripla chama. Chamas para mais potência na hora de cozinhar. Forno de embutir UTOP. Acabamento moderno, timer de desligamento automático, vidro interno removível e acabamento limpa fácil. Depurador UTOP 2 em 1. Painel touch que une praticidade e tecnologia. O produto pode ser transformado em coifa. Para um bom entendedor, uma cozinha Atlas. Diálogos lunáticos, uma provocação. Primeiro, provocar. Ai, ai, ai. Você. Ai, ai, ai. O que faz a sua vida valer a pena? O que é interessante? O que torna a vida suficiente? Que a gente falou no primeiro bloco sobre essa ideia do Winnicott, né? O que é suficiente? O que faz a sua vida valer a pena? Suficientemente boa. Acho que é a minha curiosidade. Eu sou extremamente curiosa. Então, eu sempre estou ligada numa coisa nova que me chama a atenção, eu gosto de olhar, eu gosto de ver, eu acho que tem uma curiosidade aqui. Acho que, por conta dessa curiosidade, tem um pouco do espírito da criança, assim, sabe? Agora, o que faz fazer a minha vida ficar suficientemente boa, eu acho que é pensar, Tony. Pensar, refletir, conectar. Eu acho que isso sim. Como é que você conecta? Você tem horário? Você tem um procedimento? É a qualquer momento? Como? Conectar em que sentido? Você pergunta, seja mais específico. Quais coisas suficientes? Assim, você fala, eu paro para pensar, mas assim, é meditação, não é? Como é que você faz? Eu gosto de ler, não gosto, eu leio por partes, leio várias coisas ao mesmo tempo, né? E gosto de anotar e pensar. Eu fiz um exercício muito legal por muito tempo, que eu gostei muito, que eu acordava todos os dias de manhã, pegava um caderno e escrevia por três páginas, assim, o que viesse na minha cabeça, não pensava, escrevia, que é uma técnica, inclusive, que está dentro daquele livro O Caminho do Artista. E aí eu fazia isso todos os dias, eu fiz isso por mais ou menos um mês, foi muito interessante.
é muito interessante. Tem dias que parecem coisas o que eu vou fazer hoje, e tem horas que aparece uma coisa de uma conversa tão profunda interna, sabe? Com coisas tão interessantes, que agora eu estou querendo revisitá-los para ver o que foi, porque você vai escrevendo e não vai parando. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de meditar, eu gosto da meditação guiada, né? Ou simplesmente sentar e respirar. Ler anotando, né? E eu gosto de observar. Eu acho que tem uma coisa meditativa no observar. E outro ponto para mim que é fundamental para que minha vida seja boa, que eu esteja perto da natureza. Isso assim, eu começo internamente, eu começo meio que desidratar quando estou muito longe da natureza, assim, do verde, sabe essa coisa que é a gratuidade da vida. Eu acho que me conectar àquilo que tem da gratuidade da vida. Você gosta muito do mar também, né? Eu gosto do mar e gosto da serra. Não sei qual eu gosto mais, eu acho que eu gosto mais da serra. Serra. Uhum. Você sabe que eu gosto mais do mar, Sim. né? Enfim, por natureza. O que te causa essa curiosidade? Quais são as coisas simples que te causam? Porque a gente tem, enfim, mais ou menos por demanda social, a gente está curioso por grandes coisas, por coisas fantásticas, por fenômenos e tal, mas o que causa para você? Para mim é o simples, Tony. Para mim, a simplicidade e a sofisticação da vida. As pessoas ficam procurando nas coisas mais isso, mais aquilo. Para mim, aquilo que é simples. Às vezes eu me distraio, até no próprio consultório, com o canto do passarinho, né? Quando você olha a natureza e observa, acho que tem uma coisa contemplativa. Por que eu gosto da serra? Porque você fica vendo, de manhã acorda aquela coisa da névoa, aí você vê mudando, né? Ela vai, ela abre, de repente abre a paisagem, de repente fecha a paisagem. As montanhas, elas vão mudando de cor. Então, essas transformações, esses processos eu gosto, sabe? Eu sou de uma família, né? Eu me criei no sítio com a minha avó até os 5 anos de idade, mais ou menos, né? E ali, para mim, tinha muito dessa coisa você assim, tá dentro da natureza, a coisa do frio, do gelado no rosto, sabe? Isso eu gosto muito, muito. Eu acho que, para mim, é... O que a sua avó dizia para você que deixava você inteira? Ela não dizia nada, a Tonela me olhava. Olhava. Ela tinha uns olhos azuis, assim, cristalinos. Ela era uma alemã, embora eu tenha essa cor de cabelo e seja morena, ele não me chamava de Schwartz, né? E ela tinha um olhar para mim que eu sentia. Se você perguntar assim, da onde vem tua força, eu digo do olhar da minha avó. Qual foi a primeira vez que você sentiu enxergada na vida? Foi pelo olhar da minha avó. E o mais interessante é que eu convivi com a minha avó até os 6, 7 anos de idade. Depois eu perdi a convivência com ela. E são as memórias mais fortes que eu tenho. Sabe, da gente indo no galinheiro, pegar ovo, daí tinha uma cobra. Minha memória é muito interessante, uma cobra assim em cima. Ela foi, entrou, voltou com um revólver na cabeça da cobra, caiu a cobra. A minha avó tinha uma coisa suave, ela era aquelas irmãs mais, né, fechadas, ela não falava, pouco ela falava, mas o olhar dela, para mim, era oceânico, aquele olhar dela. Era um amor incondicional, assim, sabe? Muito gostoso, muito gostoso. Porque quando você falou da sua avó, seus olhos brilharam, então... Conta um pouquinho mais desse sítio aí, conta um pouco mais, até para provocar as pessoas a pensarem sobre pela simplicidade das coisas. Conta histórias. Era assim, dormir de coberta de pena, acender o lampião, e era uma coisa interessante, porque quando você acendia o lampião, você tinha que colocar a camisinha. Então, para mim, por muito tempo, a camisinha era tipo de uma redinha que você colocava e acendia. Então, a gente tinha a hora de acordar e a hora de dormir. Na hora que o galo cantava, era a hora de acordar. Então, toda a natureza, ela está sincrônica com isso, né? Então, era a coisa da camisinha, era o banho de bacia, que aí tinha aqueles baldes cheios de água com tipo de um chuveirinho, que você enchia e colocava. Aí você tinha que tomar banho rápido, porque quando acabasse a água... Imagine, era o Nando Vitória. Eu quebrava gelo de manhã. Então tem essa coisa da minha avó com o fogão, passando ferro, e aí ela sacudindo aquela brasa. Hoje eu olho e digo, caraca, olha o que eu já vi e o que eu estou vendo hoje, né? Então era aquela coisa simples, mas tinha uma integridade daquilo que era vivido, sabe? Tinha uma coisa mais ingênua. Eu acho que naquela época eu olhava para o mundo com muita esperança.
parece que tinha abundância da natureza, né? Aqueles costumes, aquela rotina, mas por mais que tivesse uma rotina, todo dia acontecia uma coisa diferente dentro daquela rotina. De acordar cedo, de meu avô ir, sei lá, plantar, e daí minha avó, quando chegava na hora do almoço, ela colocava uma bandeira hasteada, porque ele sabia que o almoço estava servido, daí ele vinha. Então, tinha algumas coisas dessas Rituais. Hã? Tinha uns rituais, né? Tinha os rituais. Tinha assim, uma cadência de rituais. Muito gostoso, muito gostoso. O que pode fazer? Porque eu acho que esses rituais eles são bem interessantes. O que a gente pode fazer quando a gente está fora desse ambiente tão mais bucólico e tal, e a gente está em outros lugares, como por exemplo na cidade grande e tal. O que a gente pode fazer? O que é o suficiente a gente fazer nesse momento aí também? Eu acho que essa coisa teve uma menina que ela falou uma coisa muito bacana que eu falei aqui há pouco. Ela falou assim: eu quero recuperar o olhar para a gratuidade da vida. E eu acho que é você encontrar beleza no cotidiano. Onde é que está a beleza do cotidiano? Eu fiz um curso uma vez com uma psicóloga italiana, e ela trabalhava com desenhos e tal, e a gente chegou, né, no curso, e ela falou assim: o que vocês viram de bonito enquanto vocês estiveram aqui, para chegar até aqui? E aí eu fui tentando lembrar de tudo que eu tinha visto de bonito. Aí eu lembrei que quando eu entrei, eu olhei para o céu e vi os ipês amarelos, o céu azul. Aí quando eu fiz o meu check-in, que eu estava indo para Porto Alegre, o sorriso que a atendente me deu, né? Aí a gente foi elencando esses eventos que passaram totalmente despercebidos. E se ela não fizesse essa pergunta, né, eu não ia poder ver beleza no cotidiano, né? Então, como que eu olho para essas coisas cotidianas, né? Para essas imagens que me capturam? A gente tem um olhar para a tragédia, a gente tem um olhar para o drama, a gente tem um olhar para o... Enfim, e aonde eu vou colocar? Porque aonde está a minha energia, onde eu coloco a minha atenção. Então, se eu sinto que a minha energia está esvaziando, eu tenho que pensar aonde eu estou colocando a minha atenção. E para mim é o olhar do fotógrafo, né? O fotógrafo, no meio de uma tragédia, ele consegue ver ele consegue uma atenção em alguns. E não é, Tônio, fazer tipo do limão à limonada. É saber que as duas coisas estão presentes, né? Você encontrar beleza mesmo nas coisas, né? Mas agora, para isso, você tem que refinar o teu olhar, você tem que tirar algumas lentes que às vezes atrapalham, sabe? Que são as nossas crenças, o nosso é difícil, né? E a gente consegue encontrar esses momentos de natureza na relação com os outros, buscando novidade, porque a tendência é a gente buscar a repetição, né? Isso. Eu já conheço você, já sei como você é, né? Eu já tenho uma foto e você é assim. A gente consegue isso nesse outro também? Com certeza. E é aí que eu acho que entra a curiosidade. Eu olhar para o outro sempre com atenção e curiosidade. Porque quando o outro está falando, às vezes começa a falar, eu digo, não, já sei o que você vai dizer. Eu estou sabendo o que você vai dizer. Não, já sei o que você está pensando. A gente não sabe o que está pensando, não sabe. Talvez até saiba, parecido. Mas a gente não tem essa coisa de olhar e esperar realmente a questão da novidade. Eu olho para tudo como se fosse velho, entendeu? Como se, não, eu já conheço. E se eu já conheço, é isso, e ponto, né? Então, acho que por isso que eu falei a coisa da curiosidade, eu acho fundamental. E a disponibilidade. Eu nunca me esqueço uma vez que chegou uma pessoa para mim e falou assim: olha, me separei do meu marido, ele está pedindo para voltar, pedindo pelo amor de Deus, que vai mudar nisso, mudar nisso, mudar. Você acredita que ele vai mudar? Eu falei: olha, eu não sei se ele vai mudar. Mas a minha pergunta aqui para você agora é se você consegue mudar o jeito de olhar para ele. Porque se você olhar para ele no mesmo ângulo, você sempre vai enxergar a mesma coisa. Ele pode mudar o que for. Porque é o que eu chamo do olho louco, né? Se existe uma pinta na parede, eu vou ficar olhando para ela. Então, se o meu olhar também não muda para as coisas, eu não vou ver coisas muito diferentes do que eu já enxergo, né? Porque eu acho que também olhar é uma opção. A gente tem essa opção? Então a gente pode olhar de uma outra forma? É a única forma de transformar para mim, Tony. É transformar. O problema é o problema. O que pode mudar é o jeito que eu olho para ele. Se eu olhar para ele sempre do mesmo jeito, eu sempre vou ver a mesma coisa. Eu costumo dizer que se a minha única solução for um martelo, eu vou olhar para tudo como se fosse prego. Então, eu acho que sim está no olhar, na forma que eu olho. A gente está chegando ao final do programa. Que provocação você deixa para as pessoas que irão ver esse programa? O que você acha que qual a maior provocação e não uma solução, né? Mas qual
Qual é uma provocação suficientemente boa? É como você olha. De você parar e pensar. Como que eu estou olhando? Como é que eu estou vendo? Quais são as coisas que se repetem na minha vida? E não aquela repetição porque acontece, mas o que eu repito? Quais são os... eu acho que é essa. Quais são os meus cacoetes? A gente tem cacoetes. Na forma de olhar e na forma de pensar. Quais são os meus cacoetes? O que é cacoete quando você diz isso? É aquilo que repete. Eu tenho tá. aquilo que repete. É meu cacoete, que quando eu faço eu nem percebo. Quem tem cacoete começa a né? Não percebe que está fazendo isso. Então, assim, pensa nos teus cacoetes. Entendeu? Naqueles cacoetes mentais, aquilo que repete, naquela coisa involuntária que quando você vê, você está fazendo. Que a gente tenha coragem para olhar para o novo, né? E a gente se arrisque, né? Que tenha ousadia de poder se olhar diferente. Denise, obrigado. Obrigado, Obrigadão. meu querido. Foi muito bom, bem bom. provocativo. Bem Espero bom. que a gente possa ter mais essas conversas. Estamos aqui. Até a próxima. Até a próxima.